Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estela Pavão Eu sou a Larissa Maniz. e juntas nós somos o Café com Mães. Hoje nós temos aqui com a gente a nossa querida Fernanda Ponzetta, uma pessoa que eu amo de paixão. Você vê que a gente só traz as pessoas que a gente ama, né? Eu amo demais essa menina, uma pessoa de luz, uma pessoa deliciosa que veio bater um papo com a gente aqui. Né, amiga Larissa? Sim, obrigada, Fer, por estar aqui com a gente. Já virou Fer, acabei de conhecer ela, gente. Mas olha que mulher maravilhosa. Eu tô adorando, nem parece, mas já vou falar que não, este ser tem uma bebê de 2 meses, com esse visual lindo, gente. Eu tô aqui espantada e admirada. Faz, Obrigada, né? Fer, por você estar aqui com a gente. E seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, obrigada por esse movimento bonito que vocês estão fazendo. Com certeza, falar com vocês é falar com o coração, porque todo projeto que leva aí uma estrutura melhor, mais carinho, mais amor para as mulheres, são projetos que eu abraço. Então, com certeza, a gente vai ter um bom papo aqui hoje, vai se falar bastante. E aí é óbvio, né? Uma mãe planejada aqui faz isso. Ela dá uma maquiada antes disso aqui, ela faz um mamazinho antes de fazer a live. Então é assim, a gente tem que se planejar, porque se pegar de surpresa, a gente tá toda descabelada mesmo, sem maquiagem, e não tá nem de roupa, né? Porque eu falo que eu comecei a ver que nem índio aqui em casa. Eu tô toda hora sem sutiã, entendeu? Para facilitar o processo. Então, quem viveu aí essa fase aí de amamentação sabe que é isso, né? Então, a gente tem que estar bem disponível para os bebês aí, mas agora a gente está aqui, ó, preparada para falar com vocês aí. Linda, obrigada, viu, Fê? A gente queria que você se apresentasse, né? Pra gente, conta um pouquinho para nós quem é Fernanda Ponzetta. Você sabe que essa é uma parte engraçada quando as pessoas falam assim, é hora de você se apresentar. Eu sempre tive dificuldade de me apresentar, porque eu falava assim, gente, para que eu vou me apresentar? Né? O que eu vou contar? Vou contar minha história é tão comum. E aí um dia um mentor meu falou assim, nenhuma história é comum. Porque todo mundo tem uma história, algum desafio dentro da própria história, e esse desafio é que torna as pessoas diferentes. Então, depois que eu ouvi isso, eu falei, poxa, legal, então pode ser que a minha história seja algo diferente, que também possa vir, né, a despertar alguma informação na mente, na alma de alguém. Então, é muito legal, você que tem medo aí de falar de você, de se vender, então presta atenção nisso aí. Às vezes a gente tem uma história que acha que é comum e às vezes não tem nada de comum. A gente passa por desafios que outras pessoas estão passando, outras pessoas nem imaginam passar, e a gente pode, de alguma forma ou de outra, trazer algum movimento de inspiração. E eu comecei, né, esse processo todo de poder entender que eu podia inspirar as pessoas, depois que, na verdade, eu bati muita cabeça na minha vida. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e aí eu sentia um vazio, né, num determinado tempo dessa carreira, um vazio. E eu não sabia explicar de onde estava vindo, mas era uma sensação de insatisfação. Sabe quando você está fazendo aquilo que você gosta, né? No meu caso, eu gostava do que eu estava fazendo, muita gente às vezes não gosta do que está fazendo. Eu gostava, mas eu não estava satisfeita. E aí eu fiz uma mudança drástica na minha vida, eu pedi demissão, e aí fiz um processo de demissão antes dos 30. Eu disse, eu vou me demitir dessa vida, não é isso que eu quero mais, não é esse sistema que eu quero ficar, não é desse jeito que eu quero. Porque eu não sabia mais quem era eu. Eu não sabia se eu era uma Fernanda lá do crachá, eu não sabia se eu era essa Fernanda executiva, eu não tinha, na verdade, uma sensação de que eu estava completa. E aí foi a partir daí que minha vida mudou. Então eu fui viajar o mundo, rodar o mundo aí para aprender um pouco mais sobre como ressignificar a mente, reprogramar a mente, fazer com que a vida seja mais abundante do que aquilo que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente se coloca num momento da nossa vida onde a gente acha que não pode fazer as coisas. E aí eu estava vivendo aquele momento. Eu achava que eu só podia ser uma coisa, que eu só podia ser uma mulher que trabalhava, que ganhava o salário e que queria, né, lá no futuro se aposentar, e isso já era um grande sonho.
E aí eu descobri que isso era muito pouco perto daquilo que eu poderia viver, poderia fazer e poderia ser para o mundo. Então, hoje eu trabalho formando pessoas em constelações sistêmicas, para que as pessoas também possam ajudar outras pessoas. E aí esse é o meu trabalho hoje, foco, né? Onde eu estou aqui com as pessoas, trabalhando, vendo sistemas, reorganizando as bagunças aí familiares e profissionais. Essa sou eu. Linda, Que maravilhosa, né? linda! A Larissa também fez isso nesse Olá, Larissa. ano, daí pediu demissão e bora, Olha a sintonia. Que vamos bom, em que frente. bom. E eu acho... Tá mais feliz, Nossa. Larissa? Ou tá arrependida, hein? Eita, não, você tá falando aqui, nossa, uma baita identificação, né, que tá acontecendo, porque parece até que eu te conheço já, nossa, de tão assim, né, essa ânsia de mudar, de vir e fazer as coisas, tô super feliz. Eu pedi a conta também numa empresa eu tava 13 anos, quase 14 anos, saí com uma mão na frente, outra atrás, no meio da pandemia. Recente, uau. Mas Gosto aí eu disso. fui para uma vaga super recente, fazem 4 meses que eu fiz essa Muito mudança bom. também. Também seguir numa outra vaga temporária, porque é o tempo que eu me dei para descobrir o meu caminho. E tô assim, todo dia acordo feliz. Para mim, eu falei, não existe mais trabalhar 5 dias para esperar o final de semana. Todo dia é um Legal. dia assim muito feliz mesmo para mim, embora as dificuldades, mas eu acho que tem muito a ver do nosso, Sim. né, de fazer mais do que só ir trabalhar, como você falou, né? Então eu tô muito feliz mesmo. E aí você fala da constelação. Para mim a constelação é um assunto muito legal, que, né, amiga, a gente sempre fala, comenta e muito valioso. Tô super eu quase fiz um curso, comecei um curso, Olha aí. que acho que é o curso que você fez, eu queria fazer, quando eu fiz a formação de PNL, eu tinha combinado com uma amiga de fazer esse curso, que é um assunto muito interessante. Sim, E aí vem você pro meu falando, curso, trazendo poxa. tudo isso, Vem fazer meu abundância, curso. né, amiga? Então! Pois é, olha Já ganhei uma aí. cliente. Olha lá, é assim, gente. Isso aí é o quê? Comunicação, entendeu? Um se comunica com o outro e a gente faz isso. Mas você sabe que é isso, essas mudanças de vida são para a gente realmente começar a perceber que a gente pode fazer várias coisas. Eu era uma pessoa que achava que eu só podia fazer uma coisa. E é muito maluco, porque assim, a minha mente, que era tão executiva e o meu foco era tanto no trabalho, e aí isso é legal, né? Muitas mulheres podem se identificar nesse momento. Eu nunca imaginei ter família. Eu nunca projetei ter família, filho. Gente, isso não fazia parte do meu futuro. E foi a constelação que me fez enxergar o todo. Eu já fiz vários processos, muitas técnicas, já passei por muita coisa profunda. Estelinha também, a gente viveu tantas coisas bonitas juntas. Em processo de transformação, né? Eu conheci a Estela nesse movimento de processo de transformação. Sou muito grata a todo o movimento que a gente já fez juntas. E aí a constelação, na verdade, ela mexeu assim e me deu uma visão do todo. E aí eu entendi o que estava acontecendo comigo. Então, hoje eu vivo, né, constelando tudo, porque a constelação é um movimento muito importante, ela deixa a gente enxergar o que realmente está acontecendo na nossa vida. Então, é uma técnica e um método, né, no qual eu coloco hoje para os alunos, que é um método muito eficaz. Você pode virar um constelador ou usar isso como uma habilidade na sua carreira. Ah, meu Deus, eu fico aqui babando, né? Porque é só pessoas que eu amo e fico aqui babando mesmo. E amiga, é assim, e agora, né, que você se tornou mãe, que você tem a sua família, o seu marido, já sei que tua mãe tá aí, né? Então, assim, como é aplicar tudo isso, né, na tua vida, no teu contexto e trazer melhorias, né? Transformações. Sim. Eu acredito que você deva viver essa transformação, porque porque a maternidade
ela é um turbilhão, né, de emoções, não tem como. E a gente trazer as mulheres da nossa vida para este momento específico que você está vivendo aí deve ser incrível, né? Com certeza. É uma fase muito nova para mim, até porque, imagina, né? Eu nunca tinha isso como um projeto. E aí, quando eu percebi que o que eu tinha era só uma opinião, né? Então, uma opinião baseada no medo, e aí a constelação me fez desbloquear esse medo, o medo de ter uma família, o medo de ter filhos, o medo de me entregar para o feminino, porque eu digo que é isso, né? A mulher, quando ela realmente quer se entregar para o feminino, ela precisa tirar essa máscara muito grande que ela tem de querer controlar tudo, fazer com que tudo seja de uma forma aí muito dura, e eu era assim. E aí, esse descontrole é poder flexibilizar. E a mulher tem isso, né? A mulher flexibiliza. Quando eu cheguei nesse momento, e aí eu tomei essa decisão, eu falei, poxa, eu tô pronta para ser mãe. Claro, mexeu muito comigo, porque eu falei, uau, a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou administrar minha carreira? Vou ser mãe, eu vou trabalhar, como vai ser? Eu só trabalhava, como é que vai, né, os meus horários, os meus cursos, tudo que eu faço, como é que isso tudo ia se ajustar? Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso, e aí eu falei, vou tirar isso da minha mente, porque senão eu vou plantar essa semente e nunca mais nada vai acontecer. Então, acho que a primeira coisa importante é o que será que a gente planta, né, na nossa mente? Que sementinha que a gente fica colocando todos os dias a ponto da gente fazer crescer aí a árvore que a gente não quer, né? Então, eu aprendi isso. Aprendi a tirar as coisas ruins e plantar a semente certa para poder caminhar muito bem. E foi, claro, uma mudança, né? Um processo muito difícil. Eu tô bem no comecinho da gestação, então a Louise tá com 2 meses e meio. E eu digo para todas as mulheres, gente, primeiro mês é desafio total. Coisa que a internet não mostra, entendeu? Você vai buscar aí, você não vai ver o que se vive no primeiro mês. Eu não vi em nenhum lugar. Hoje em dia ainda tem, né? As pessoas estão aí querendo falar mais da realidade. Mas aí eu vi aquelas fotos, né? As mulheres todas lindonas com o bebê. Eu falei, gente, mas não dá pra ser assim, né? Tirando esse planejamento nosso aqui, óbvio. Mas eu falei, cara, não dá, isso não existe. Então, esse primeiro mês, como mãe, super desafiador, super desafiador. A gente não tem, eu acho que o primeiro mês dessa mãe é totalmente descontrole, né? Você perde o controle, você não consegue mais planilhar nada, né? Um filho é viver essa flexibilidade da vida. E quando a gente fala de constelação, né? Como a gente olha isso tudo na visão da constelação. Então, eu digo, as mulheres, quando viram mães, elas precisam começar a pensar que mães elas estão sendo. Quais são os modelos que elas viveram, o que elas viram dentro de casa e o que elas querem passar para esses filhos. Porque o que a gente diz na constelação? A gente tem aí uma habilidade fantástica de repetir padrões. Fantástica. Né? Então, a gente repete padrão. Então, a gente às vezes tem um comportamento com o filho e aí você fala, poxa, minha mãe faz assim. Né? Meu pai faz assim. Como que eu tô fazendo igual? Não, eu não gostava disso, mas eu tô fazendo igual. Então, é uma reflexão muito grande, uma oportunidade muito grande quando a gente vira, né, mãe, de começar a se observar profundamente. Profundamente. E aí, o grande ponto é ser a mãe que você gostaria que você tivesse recebido, né? Então, a gente às vezes fala muito, né, de pai e de mãe. Ah, meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe. A gente julga demais esses dois seres que trouxeram aí a nossa vida. E a gente tem uma oportunidade grande como mãe de rever isso tudo. Será que realmente eles foram pessoas tão más? Né? Será que a gente tem esse nível tão lindo de julgamento deles, como se eles tivessem tido uma grande cartilha de como ser aí pai e mãe, mas na verdade também foram vítimas de comportamentos dos avós e por isso não souberam fazer muitas coisas com a gente. Então, é tanta mistura, às vezes, dentro, né, da nossa família, da nossa alma, do nosso coração, que a gente não sabe distinguir. E às vezes a gente acaba repetindo os comportamentos que a gente não gosta, e aí a gente acaba sendo os nossos pais, as nossas mães, as cópias. Então, esse é um grande ponto da constelação, se observar como é que você está agindo, né? Sim. Que lindo.
E é maravilhoso ter essa consciência, porque isso nos permite limpar muita coisa, né, amiga? Perdoar, amar, reconhecer o quanto pai e mãe é ser humano antes de mais nada, né? Que Sim, a sim. gente não faz cursinho para ser mãe e pai, eles também Não estavam aprendendo. faz, é. A Então, gente entra no jogo, né? Virou mãe, passou 9 meses, aí a gente vai entrando no jogo. é isso E mesmo. vai passando, né? Vai passando no instinto, né? Sem Exatamente. ter muita consciência do que tá fazendo. Sim, Principalmente sim. porque é o primeiro mês, no meu caso, o primeiro ano, foi o caos, né? Nossa, Então, imagino. assim, e aí você vai repetindo mesmo. Não tem muito tempo, nem não teve preparação, e também na hora que tem o filho, não tem como você parar para Com pensar, peraí, certeza. o que eu tô fazendo? Isso é meu, isso é da minha mãe, não, eu não quero. Você vai agindo no instinto, na sobrevivência, né? Então, Perfeito, acho que é perfeito. importante a consciência de depois, no momento certo, cada um tem o seu momento, mas isso que você está falando, Fer, de você falar, né? Pensar como observar mesmo o que eu estou fazendo, o que é meu, da minha mãe, e também por que eles fizeram isso, né? Porque a Uhum, gente costuma focar. Eu tô dizendo por mim também, focar uhum. só nos erros, né? E aí você Sim, fica sim. julgando, né? Eu fiquei muito tempo, ainda fico hoje, estou trabalhando Uhum. muito fortemente nisso, mas julgando, Legal, né? Ai, o que fizeram comigo? Como se fosse, ótimo. eu fui uma vítima, mas espera aí, e o que eles passaram? Legal, Você legal. acha que alguém faz isso com um filho, magoa um filho porque quer? Né? Uhum. Então, acho que quando É, você começa a pensar nisso, a situação muda, né? Você fala, poxa, eles eram como eu, sim. né? Você acha que eu não erro também? Eu erro todo dia com meu filho, né? Eu digo que a gente, na verdade, atua com as nossas emoções. Por isso é importante a gente buscar sempre compreender como é que tá a emoção tua hoje aí. Né, você que está ouvindo a gente, como é que você está se sentindo? Que tristeza tem aí? Que conflito tem aí? Porque é isso que você tem dentro de você que vai reverberar para as pessoas que você ama. E aí, como a Larissa falou, não é porque você está aí fazendo uma maldade, né? Sendo uma pessoa ruim. Na constelação a gente diz, não tem vítima, não tem algoz. Não é que você quer isso, acontece que você tem essas emoções em desequilíbrios e aí você vai agir dessa maneira. Então não tem como a gente olhar para alguém e falar, essa é uma pessoa má, ela faz errado, essa é uma pessoa má, ela não sabe como agir, ou essa é uma pessoa boa, olha como ela faz de forma gentil, especial, inteligente. E isso, na verdade, esse julgamento, né, do certo ou errado, ele é muito constante nos filhos, como você falou. As pessoas, obviamente, acabam tendo uma tendência de julgar muitos pais. Eu passei uma vida quase julgando meus pais. Né? Então, lá em casa, tinha um movimento onde minha mãe era uma mulher sempre que trabalhava, fazia a vida acontecer, e aí, num determinado momento, ela pediu, né, para sair, para cuidar dos filhos, e aí, isso para mim, quando eu tive essa consciência de que ela fez isso, eu passei anos brigando, achando que ela não quis seguir o propósito da vida dela, que ela não deu conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Onde já se viu uma mulher como ela ficar em casa e deixar o marido ir seguir em frente. E aí eu entrei em conflito assim gigantesco. Eu achava que, obviamente, eu nunca ia sair desse conflito. E olha que bonito, tá? Tem um lugar bonito nisso tudo, porque a gente se culpa muitas vezes de julgar nossos pais. Mas qual que é a intenção dos filhos quando julgam os pais? A intenção verdadeira da alma do filho é trazer esses pais para perto. Porque se eu disser para minha mãe como ela tem que ser, ela fica mais perto de mim. Por quê? Qual que é a tendência da jornada dos filhos, das gerações? É a gente sempre ser melhor do que a geração anterior. E aí o filho sente que está sendo diferente, que está mudando a jornada, que está fazendo algo novo. Quando ele sente isso lá no inconsciente, olha o que vem, que informação que chega. Meus pais vão ficar distante de mim, porque eu estou mudando. E aí, lá, para uma sensação, né, do corpo, da alma, para não deixar esses pais irem embora, o filho vai lá e julga. E julga para que esses pais melhorem. Porque daí o pai melhorando, a mãe melhorando, todo mundo fica junto. Só que olha só,
essa intenção positiva, na verdade, é uma intenção que trava o movimento. Por quê? Se eu tô olhando para trás, né, pedindo para meus pais melhorarem, tô dando lá o sermão, conselho, fiz muito isso, hein? Tem que ser assim, tem que ser assado, onde já se viu. O que está acontecendo comigo quando eu faço isso? Eu não estou olhando para frente. Eu não estou seguindo a minha vida. Eu estou olhando para trás. Eu estou presa neles. E toda vez que eu estou julgando, eu amarro, né, toda a minha mão com esses pais e não vou para a vida. Por isso muita gente tem dificuldade de ir para a vida, de criar os filhos, né, de poder entregar mesmo para essa família que está se constituindo, porque está o tempo todo olhando para trás. Então, isso é muito importante, é uma das coisas mais importantes. E a gente faz isso quando a gente fala, né, de não querer abandonar os pais, a gente fala que na constelação que a gente está rompendo uma lei muito importante, que é a lei do pertencimento. Então, assim, eu faço de tudo para pertencer. Então, eu não posso me sentir excluída dessa família. Então, por isso, eu repito muitas vezes os mesmos erros. Porque repetir o erro dessa mãe, desse pai, é igual a eu pertenço a essa família. E aí o nosso inconsciente fica gerando esse looping. Né? Toda vez que eu erro, eu tô com eles. Toda vez que eu erro, eu tô com eles. Então, olha que incrível. Né? Nossa, demais. O nosso comportamento é uma forma, na verdade, de não abandoná-los. Por isso que quando a gente faz a formação e a gente faz vivência, quando eu olho para isso, eu não olho com um julgamento. Eu vejo as pessoas com essa intenção positiva. As pessoas querem que os pais fiquem juntos. Só que tem uma hora que a gente tem que olhar para isso e seguir a nossa vida. E eu digo que é um processo. Eu levei muito tempo para fazer esse desmame. E é um processo complexo, mas é possível fazer. Ô Fer, você trouxe um conceito muito legal. Eu nunca tinha ouvido desse jeito. Achei muito bacana essa questão de trazer, né, o julgamento, uma forma de trazer os pais junto. E o que você me diz, né, que agora eu fiquei curiosa. Quando você começa a fazer esse movimento, então você percebe que você já está fazendo diferente, você está se sentindo bem por fazer diferente do que, né, os pais fizeram, só que aí vem a culpa, né? Então, assim, poxa, eu tô fazendo tudo diferente baseada também no julgamento, porque eu tô julgando que isso não é legal e tal, então eu vou fazer diferente. Só que aí você faz diferente, você começa a se distanciar, parece. Eu tô falando baseado no que eu vivo, né? O que eu estou vivendo. Legal. Então, assim, já virou uma consulta aqui, né, online. Maravilhoso, a gente tem que fazer isso, porque, olha... Todas as perguntas, gente, ajuda todo mundo. Tudo é sistêmico, hein? Com certeza quem tá assistindo isso aqui tá precisando ouvir isso aí. E aí vem a culpa, peraí, então eu tô me distanciando deles. E aí fica um conflito, né? Eu tô nesse processo. Sim. Esse é um dos maiores conflitos. Por isso que os filhos têm muita dificuldade de caminhar para o novo. Então, essa culpa, na verdade, é só a sensação de que você não vai mais pertencer a algo que parecia tão sólido, né? Como se os pais fossem o porto seguro. Mas, na verdade, o porto seguro é a gente poder escolher quem a gente quer ser. Né? O porto seguro é a gente poder ter uma identidade, fazer com que essa identidade seja expandida para o mundo. E quando a gente sente essa culpa, na verdade é porque a gente está olhando por um prisma ainda na escuridão. Porque olha que legal, os pais, na verdade, funcionam como um espelho de um aprendizado para a nossa vida. Eu demorei muito para entender isso, tá, gente? Eu tô falando isso para vocês, mas assim, eu bati muito a cabeça, eu julguei muito, num nível assim, sabe, bem complexo mesmo. E aí, quando eu compreendi isso tudo, a minha vida mudou, né? A minha vida conseguiu caminhar de um jeito diferente. Então, esses pais, na verdade, são apoiadores do seu futuro. Quando eu via lá minha mãe, que não conseguiu mesclar tudo, olha que legal, eu passei anos julgando isso. E eu não entendi o olhar que eu tinha que ter sobre isso. Então, você que está ouvindo a gente, pensa aí no que você julga, sua mãe, seu pai, né? Tudo aquilo que você acha que ele deveria fazer ou ela deveria fazer e não fazem. Pega isso que você julga, pega isso com amor e carinho, olha para isso e fala assim, gratidão, meu pai e minha mãe.
É isso que você quer de mim para o futuro. É essa diferença que você busca. Ai, tô arrepiada. É lindo, não é? Porque é isso mesmo. Eu me arrepio também, ó. Porque é isso. É assim que a gente tem que olhar. Na verdade, os pais ensinam, mesmo de uma forma complexa, mesmo a gente achando que tá errado, na verdade, eles estão dando pra gente a ferramenta para seguir em frente. Então, olha que ferramenta que minha mãe me deu, e isso eu fui perceber depois. Ela me deu a ferramenta certa, ela disse assim, fazendo esse processo no qual eu julgava. Ela disse inconscientemente para mim, quando eu peguei isso, eu olhei com carinho e amor, ela disse, minha filha, faça as coisas acontecerem juntas. Foi só isso que ela disse. Só que eu passei anos julgando ela, perdendo toda a minha energia e meu tempo, falando, onde já se viu, você deveria isso, você deveria aquilo, por que você ficou cuidando da casa, por que você não se importou com você mesma? Anos. E na verdade era só pegar isso aqui e falar assim, Fernanda, que bonito, pega pra você. E aí você, quando tiver sua filha, você vai dar um jeito de fazer essa live e dar uma mamar meia hora antes, meu amor. Né? Esse é o teu aprendizado, acorda, é isso. Então, esse é o desafio nosso, né, como filhos. Então, para você ver como é importante a gente se alinhar como filho para poder, inclusive, se alinhar como pai e como mãe, né? E aí é precioso demais, né? Porque aí a gente pode se libertar para amar nossos pais, né? Para poder agradecer. Isso. E poder transformar todo um contexto, até da família como um todo, né? Perfeito, Stella. E a gente vai além, né? Com isso. Isso, você falou uma coisa muito bonita, que é isso. Quando a gente olha para isso, a gente ama. Né? Então, quando esses dias eu estava com a Louise no colo, e aí eu pensando, né, em tudo isso que foi aprendido, em tudo isso que foi vivido, eu olhei assim para a Louise e falei assim, gente, quanto tempo, né, eu passei julgando a minha mãe, e assim, minha mãe me deu amor. Né? Ela me deu amor. Se ela não foi trabalhar, fazer tudo como eu imaginava que ela tinha que fazer, ela me deu um bem muito precioso. Ela me ensinou a amar. Ela ficou em casa, ela me mostrou o amor. Eu comecei a olhar pelo lado positivo do amor. E não se ela ficou em casa, se isso foi errado, se isso foi certo, se ela deveria, se ela não deveria. Eu pensei, caramba, se a minha mãe não tivesse existido, talvez eu não entendesse sobre compaixão com o ser humano. Né? Talvez eu não fosse uma pessoa preocupada com os conflitos do outro. Então, poxa, a gente tem tantos ganhos desses pais, mas a gente, de novo, né? Olha só, a gente quer eles com a gente. Então a gente fica assim, para de ser assim, vai ser assado, onde já se viu. É um chamado, tá? É um chamado. Não se sinta culpado de você estar aí batendo na cara do seu pai, da sua mãe. Na verdade, você está fazendo um chamado, querendo que eles caminhem com você. Mas não vai dar, tá bom? Essa é a notícia que eu tenho para vocês, não vai dar? Tipo, não vai dar, tá bom? Pega o teu... Não vai rolar. Hashtag senta e chora. Sabe que essa conversa me faz lembrar de algumas situações vividas no contexto da espiritualidade, a presença de mentores. E eu me lembro de uma mentora dizendo para o meu pai, quando a gente ainda era muito jovem, né? Tanto eu quanto a Esther. E ela dizendo assim para ele, João, eu tenho uma notícia para te dar. Elas são suas filhas, mas você já parou para pensar que antes de serem suas filhas, elas são filhas do pai, assim como você? Deixe viver, viva e deixe viver. Né? Porque meu pai é a galinha aqui, né? Meu pai tem a gente debaixo da asa e minha mãe é aquela que faz assim, vamos? Vamos, entendeu? Então é assim. É o masculino e o feminino muito claro aí. Muito, muito, muito. Então minha mãe é daquela que fala assim, bom, o não você já tem, meu amor, vamos tentar o sim? E se não der certo, você fica com aquilo que você já tinha, ok? Mas vamos tentar, já pensou que lindo e maravilhoso se ficar, né? Então assim, tem esse contraponto, mas voltou com muita força essa questão, né, de que nós somos todos filhos de Deus, né, e que pai e mãe têm essa necessidade de proteger, e aí controla, e aí faz do meu jeito, e aí faça do jeito que eu faço, né, e que muitas vezes do lado de ser filho, não é tão simples de você viver com esse contexto, né. Sim.
Com certeza. E a gente vai errar também, é isso que eu falo, né? Então, assim, não é que a gente... Vamos lá, Gente, eu não fiquei gosto de falar de emocionada, errar. viu? Oi, amiga. Fala, Lari. Ela tá com um pouquinho de delay. Não, tá. Eu falei que eu fiquei emocionada. É, tá com delay Ah, aqui, coisa mas eu fiquei linda. muito emocionada. Isso aí, muito bonito. É que é muito... Gente, eu falo da constelação assim, Obrigada. e eu trabalho muito a ideia da constelação sistêmica, porque eu não trabalho só na linha familiar, né? Eu trabalho numa linha estrutural, que é uma pegada que não tem muito aqui no Brasil, mas que eu estudei fora, e que dá para usar para várias coisas dentro de empresa, muito mais amplo do que as pessoas imaginam, mas é obviamente, quando a gente fala de família, esse processo sistêmico ele é muito importante. E a gente poder olhar isso com carinho, né, muda uma vida, a vida destrava, né, é como se a gente abrisse novas portas, e isso é muito importante. Quando a gente tem consciência das coisas, novas portas se abrem, a gente fica mais à vontade de seguir em frente. Eu tô apaixonada. Esse você sabe que é um tema que a gente pode, né, trazer várias coisas, assim, porque é tão importante, e quando eu falo essa questão dos pais e da gente ter consciência disso, e aí eu tava falando isso, que talvez, né, a Luísa vai olhar daqui a um tempo e vai falar, mãe, onde já se viu, não sei o quê, né, vai trabalhar no processo de julgamento. Mas tá tudo bem, sabe por quê? Porque a Luísa vai ver em mim alguma coisa que vai de forma inconsciente, mesmo ela achando que é ruim, vai ensinar ela a fazer diferente. Então, essa é a tranquilidade que a gente tem que ter. A hora que o filho bater lá na cara e falar, ai, onde já se viu, você, onde ela vai precisar mudar. Porque é isso que ela vai precisar mudar. E a gente tem que ter maturidade para falar isso mesmo, filho. Se você não tá achando bom isso aqui que a mamãe vive, faça diferente. Você tem todo o direito de fazer diferente. Essa é a missão dos pais. Você tem o direito de fazer diferente. O que os pais fazem? Ai, meu Deus, onde já se viu? Olha, tá fazendo errado. Né? Entra lá meu Deus, um processo do liquidificador que não sai mais. E aí a estima vai lá para baixo, porque você acha que você tá sendo uma mãe péssima, um pai péssimo. E aí não vai, né? Você fica travado na vida. Então, uma solução para isso é olhar para esse filho que tá reclamando e você incentivar ele, né? E falar, olha, que bom você tá vendo isso como algo ruim. Pense para você como você pode fazer isso melhor na sua vida. Olha que legal, é um jeito, inclusive, da gente dizer para ele, para de olhar para mim, meu querido, e vai para frente, entendeu? Você ficar olhando para mim, vai ter que fazer constelação depois. Então, aqui com essa conversa toda que nós tivemos, uma conclusão já cheguei, que eu já virei cliente sua, porque era uma coisa que eu estava procurando. Comentei com a Estela esses dias que eu queria fazer, sempre foi um tema tal, e aí a gente pede, aparece você. Então, eu estava na dúvida onde eu ia fazer e tal, então já acertei, é você, tá? Prepara. Muito bom. É assim, a gente pede pro universo e aparece. Eu falei pro pessoal, falei, quando a gente pede, a coisa vai chegando. Então, cuidado com o que você pede, porque pode vir qualquer coisa por aí ou coisas muito boas para você. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso, eu já fiz vários cursos de terapia, um deles foi o Theta Healing, e aí eu pensei também, falei, pô, quero encontrar alguém bacana para poder trocar ideia, para poder, né, evoluir dentro do processo. E aí foi onde eu conheci a Estelinha. Então, assim... maravilhosa, né? Então eu sou muito grata a esse encontro. E é isso, a gente pede e a coisa chega. E aí as pessoas me dizem assim, pô, mas eu tô pedindo dinheiro, casa, marido, filho, e não tá vindo, né? O que tá acontecendo? Então, a gente costuma dizer, o que tá bloqueando a entrada de tudo isso? Porque, na verdade, nós somos merecedores, isso é fato. E aí eu brinco muito, quando alguém fala, poxa, por que isso não tá acontecendo? Eu digo... você ainda está olhando, né, a vida com algumas distorções emocionais, com alguns conflitos. E o que você vai receber é um reflexo disso tudo. Então, não precisa chorar, né? Se não tá bom ainda a vida do jeito que você quer, aceita que você também, dentro de você, tá cheio de conflito. E aí o que vai chegar para você talvez seja algo com conflito. Então, às vezes é um relacionamento ainda com conflito, às vezes é um filho, uma filha mais difícil de lidar, às vezes é um trabalho que você não consegue ainda sustentar, porque na verdade está tudo dentro da gente, né? Então, nós vamos atraindo aquilo que a gente também vai reverberando.
tá? Então, tá tudo bem quando tá ruim, porque você tem a chance, inclusive, de perceber o que tá acontecendo dentro de você. Né? Então, não tô atraindo um bom relacionamento. O que será que tá acontecendo comigo? Que tipo de relacionamento eu realmente estou querendo para minha vida e que tipos de relacionamento eu já desbloqueei da minha vida. Porque às vezes a gente quer uma coisa nova, mas não desbloqueia o velho. Né? Às vezes a gente quer um cara gentil, mas está acostumado e acha bacana aquele cara que toma atitude, que é mais austero, a gente gosta disso. Aí, de repente, encontra o cara assim, aí não gosta. Então, tem que começar a avaliar o que está dentro da gente. Quais são as emoções ainda em conflito. E às vezes a gente acaba não percebendo isso, porque muitas coisas acontecem na vida da gente por um fator sistêmico. Então, às vezes a gente quer repetir padrões, e aí é tudo inconsciente. Às vezes repete um padrão, por exemplo, de um casamento, de um pai, de uma mãe que não foi legal, a gente acaba repetindo um padrão. Ou, olha que bonito que também tem pais muito felizes, né? Você vê casamentos maravilhosos, os filhos perdem a coragem de ter bons relacionamentos, porque acham que aquele relacionamento, ele é um relacionamento do altar, e aquele relacionamento merece ser glorificado. E aí, se a relação dos meus pais são maravilhosas, se a relação é maravilhosa, é perfeita na minha visão, eu não tenho o direito de ter uma boa relação. Então, olha quanta nuance, gente, tá aí na nossa vida, e a constelação sistêmica, na verdade, vem para quê? Para deixar claro onde é que tá o perrengue da sua vida. Aí você olha aquilo, tem clareza, quebra o padrão, esse é o processo da constelação, você quebra esse padrão, tem consciência, muda a atitude e a tua mudança reverbera, né, em todo o seu sistema. Ai, como assim, Fernanda? É espiritual o negócio? Gente, a partir do momento que você muda a sua atitude, você muda o seu comportamento, a sua energia fica diferente. Obviamente, as pessoas vão mudar também. É um processo de efeito dominó. Né? Você deixou uma pecinha cair, as outras vão cair. Então, não precisa ir muito além. Né? Eu acho que esse é o ponto que eu trago muito na constelação que eu trabalho. Né? Eu trabalho uma constelação onde qualquer pessoa pode acessar. Quem acredita em espiritualidade, espírito, quem não acredita, eu não trabalho com religião. Eu trabalho com método, né? Então, acho que isso que é legal, a gente começar a trazer, e é isso que eu gosto de falar para as pessoas, né? É o método, é ele que funciona, é a forma como a gente trabalha que vai funcionar. Amiga, você constelou aí para mim, porque, na boa, é assim, eu tô aqui constelando, eu tô falando, tô constelando. Porque assim, eu também acho, dentro de casa, a relação da minha mãe e do meu pai é muito super, hiper, master plus. Advanced total e maravilhosa. E aí, você falando assim, eu falei, meu Deus, será? Depois a gente conversa. Isso aí, legal. Olha que bonito. Então, assim, as pessoas perguntam isso. Quando que eu constelo? Quando bate nisso e aí você fala, pô, senti que esse negócio aqui é pra mim. Senti que isso aqui comunicou com alguma informação minha. Então, aí é a hora de constelar, tá? Porque o pessoal fala, vamos ficar constelando. Não, gente, ficar constelando toda hora ninguém merece, hein? Não precisa, tá? É para constelar aquilo que bateu na alma, no coração. Você falou, pô, isso aqui mexeu comigo, isso aqui é uma história que mexeu comigo. Então, você vai olhar para isso. Então, tá incomodado com alguma coisa? É a hora de constelar verdadeiramente. Então, é isso, né? Vocês vão sentindo, a gente vai conversando, vocês vão sentindo. Então, acontece, olha só. Às vezes a gente tem na nossa vida o reflexo daquilo que é consequência do que a gente tem no nosso sistema. Quando a gente quebra esses padrões, gente, a gente consegue caminhar para uma vida melhor. Isso não quer dizer que a vida não tem conflito, né? Isso não quer dizer que eu tenho uma relação sem nenhum conflito. Nossa, eu e o Sam, a gente acorda e dorme um dando flor pro outro. Não é assim. Mas a gente consegue administrar as coisas que vão acontecendo. E são aprendizados, viu, gente? Porque, assim, a vida vai levando a gente a melhorias, né? Então, a gente vive um conflito, vai lá, melhora, busca apoio, busca ajuda. Stella sabe muito bem. Então, assim, a gente vai crescendo. Aceitar que a gente cresce é a coisa mais importante da vida, viu, gente? Porque a gente fica olhando achando que as pessoas têm a vida perfeita. Não tem a vida perfeita, ninguém tem, né, gente? Senão não estaria aqui pagando conta nesse universo. Meu Deus, coisa chata, né? Podia ser tudo de graça, não é mesmo? Tá aqui pagando conta, já tem coisa errada. Verdade. Boa, amiga, senão era mentora, né? Se liga.
sabe? Bom, então assim, tem coisa para aprender. Então, se você está num conflito, relaxa, olha para esse conflito e eu falo muito para os meus alunos, tudo é informação. Tudo é informação. Tá te incomodando? É informação. Então, a gente vai aprendendo a ser mais forte com isso. Se você criar crise com o que você está vivendo, você não vai sair desse looping. Agora, se você olhar e falar, que informação isso quer me passar? Aí você vai começar a pensar diferente. E que maravilhoso, né? Uma oportunidade incrível de poder olhar para estas situações, né? E muitas vezes vem no momento que a gente menos espera. Acabei de viver isso, né? Então, assim, tá na tua cara. E quantas vezes a gente vive isso, né? Tá na tua cara e você não enxerga. Aí vem alguém de fora, completamente, né? E te fala uma coisa que te dá um start. Você fala, puxa vida, é isso. Com certeza. Né? Então é Isso preciosíssimo. mesmo. E a gente vai só o quê? Crescendo, aprendendo, né? Se conhecendo, sabendo quem a gente é. Isso com é certeza. maravilhoso. E o que você falou é legal, porque assim, às vezes o outro fala, a gente se observa. Então a gente tem que ter muita humildade, né? Então eu ensino os alunos a serem humildes no processo. Você é um constelador, mas você está sempre aprendendo. Você está sempre, de alguma forma, precisando também de apoio. Porque na constelação a gente trabalha de forma exaustiva muitas vezes, né? Olhando o sistema, realinhando, é um processo muito exaustivo. E a gente precisa de redes de apoio também. Então, assim, poxa, você pode me ajudar? Você pode olhar isso para mim? Isso não quer dizer que a pessoa é fraca, né? Ou ela não aprendeu tudo. Não é isso, gente. Então, assim, você que é terapeuta, por exemplo, está ouvindo a gente, né? Então, presta atenção, seja humilde, tá tudo bem pedir apoio, pedir ajuda. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, acho que essa é a vida, né? O compartilhar. Que a gente fala, que eu aprendi agora, né? No meio das mães, que é a rede de apoio. A gente tem que ter uma rede de apoio. Né? Então, isso é para a nossa vida, né? E as mães que estão no canal, né? Essa rede de apoio, ela é muito importante, é uma rede de apoio para te dar equilíbrio. Então, quem te dá equilíbrio? Você está ligando para amiga que só deixa você mais estressada? Tira ela aí do WhatsApp, entendeu? Tá participando do grupo que só tá mandando mensagem ruim? Sai também. Então, assim, tem que começar a pensar que tipo de pessoas e situações você quer vivenciar. Ainda mais nesse período de mãe, né, que a gente fica bem louca, com os hormônios tudo maluco. Então, assim, quanto menos conflito você participar, melhor. Né? Você precisa viver esse momento da maternidade, você precisa curtir isso, porque é difícil, exige muito da gente como mulher, né? Então, assim, precisa saber aonde a gente está colocando o nosso pezinho, o nosso ouvidinho, o nosso olhinho, tá? Responsabilidade nossa, nossas escolhas, né? Com certeza. Isso mesmo. Com certeza. Ah, meu Deus, que presente maravilhoso, né? É muito bom a gente poder compartilhar todo esse conhecimento. Eu quero te agradecer imensamente pela sua presença, pela sua disposição em estar aqui com a gente, falando, passando o seu conhecimento para todo mundo, né? Nós vamos colocar os seus contatos na descrição desse vídeo, tá bom? Para as pessoas poderem acompanhar o teu trabalho e legal. Né, terem maiores informações aí daquilo que elas podem ter de você, né? Da sua ajuda, do seu auxílio. E eu tenho certeza que os resultados são incríveis, né? Pela sua própria transformação, né, amiga? E a gente vai se transformando. Você falou uma coisa que é muito precioso. Terapeuta não pede ajuda, né? Então, o que eu mais ouço na nossa área, quando eu saio ofertando sessões de energia quântica ou energia de cura, as pessoas falam para mim, não, querida, eu sou terapeuta. Eu falei, mas... Eu acho ótimo. Se a Estela fala, eu tenho um negócio aí para te dar, eu falei, me dá, minha filha, me dá que aqui, ó, que a gente soma, entendeu? Assim, a gente não subtrai. Então, assim, é uma ilusão achar que porque a gente é terapeuta, a gente não precisa. Porque não é à toa que a gente está aqui de terapeuta. A gente acha que está trabalhando o outro. Não tá, gente. Estamos trabalhando muita coisa nossa, é maravilhoso. Porque cada cliente que chega te dá uma informação importante também para a vida. Então, a gente tem que olhar, tudo é sistêmico, com certeza.
não é? E os clientes que chegam sempre trazem alguma coisa pra gente, né? E sempre tá muito de acordo com o que a gente tá vivendo. Isso é muito Sim. claro pra mim. Todo Não mundo é? que chega, às vezes, né, traz alguma coisa que é parte do que eu tô vivendo. Isso. Então E se não muito se não for claro. exatamente o que você está vivendo, é exatamente a energia que você pode entregar, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não estou vivendo a mesma coisa que o meu cliente está vivendo. Óbvio, você não, né, nem sempre casa desse jeito, mas com certeza a energia que você tem para entregar é a energia que esse cliente precisa. Então, as pessoas dizem, ah, mas e se vier um cliente difícil? E se vier... Gente, só vai chegar para você aquilo que você dá conta. Olha que maravilhoso. E se você achar que não dá conta, não é verdade. Vai talvez te fazer subir de nível, porque aquilo vai fazer você acelerar no aprendizado. Então, tudo está conectado, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com um monte de coisa, com a cabeça cheia, e na verdade a gente pode ser mais feliz e menos conflituoso com a nossa própria mente, né? É isso mesmo. Ah, é tão bom. Fer, é lindo. Eu quero também agradecer, viu, Fer? Agradecer mesmo a sua entrega, sabe? Eu não tinha muita expectativa, não costumo ter muita expectativa, né? Mas você superou qualquer uma que eu poderia ter. É que eu falo, gente, se é pra falar, a gente tem que falar, né? Não pode ficar aí escondendo o jogo, tem que mostrar a realidade e ajudar as pessoas, né? O pessoal fala, eu quero ajudar as pessoas. Aí ninguém fala nada, não conta nada, não ajuda nada, daí não tá colaborando. Isso mesmo. Né? E você me ajudou muito, assim como a Estela falou, com certeza teve uma constelação aqui para mim, porque caíram 2 fichas enormes quando falamos de pai e mãe, né? De culpa e de trazê-los para mais perto de nós, julgamento. Foi uma coisa assim muito presente na minha vida e que eu te agradeço assim muito, muito, muito. Fez muito sentido para mim. Obrigada. Para você e para quem esteja ouvindo de alguma forma também faça sentido. Tenho certeza. Faça esse processo acontecer, né? Em prol da liberdade da alma, né? Eu acho que é isso. Eu digo, eu não quero passar embora desse mundo sem permitir que eu me sinta livre e mais pessoas se sintam livres junto comigo, né? Então, acho que essa é uma missão aí. Que linda. Maravilhosa. Meu amor. Obrigada. Muita paz, muita luz para você, para sua família. Maravilhoso ver você assim, mãezinha, linda. Falando no brinquedo de boneca, agora eu tô aqui, ó, trocando fralda, tá uma loucura. Mais uma em comum que a gente tem, somos mães. Muito bom, maravilhoso. Eu tô muito obrigada a todos, né, que estão nos ouvindo também, né, que estão aqui com a gente. E agradecer assim, a oportunidade de estar vivendo aqui com vocês 3 isso, que para mim é muito rico. Com certeza, gratidão a vocês, obrigada pela oportunidade de espaço, né? As pessoas que estão no meu coração, eu com certeza abro a minha agenda aqui pra gente poder falar, tá bom? Obrigada vocês pelo carinho, tá? Pode apostar, que a sua agenda vai ter mais café com mães escrito aí. Linda! Obrigada, meus amores. Obrigada. Um beijo no coração. Obrigada. Beijo. Beijo.